You can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. I will. Anywhere you go, I'll be right there. 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 I will. From the moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. I will. Anywhere you go. Olá, estamos de volta. Agora sim, voltamos novamente aqui
no nosso programa. Beto Madeira deu um intervalo aí, nós tivemos uma entrevista seguidinha com Carlos Schroeder, aqui de Morro da Fumaça, que é o presidente da festa, de comemoração de aniversário do município de Morro da Fumaça, 56 anos. Então tivemos a entrevista seguida, alguns minutos atrás. E agora, em seguidinha, daqui a pouquinho, estará aqui conosco o presidente da Câmara, o vereador Miguel Zaccaron Darotti, estará aqui conosco. Iremos falar um pouquinho também sobre o município, sobre as atividades da Câmara e o que a Câmara de Vereadores ela representa no município de Morro da Fumaça e dar umas pinceladas assim no andamento da Câmara, da Câmara de Vereadores que pertence aqui ao município de Morro da Fumaça. Eduardo Rizzi, bom dia, muito obrigado pela sintonia, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Quem? Rovena Churan, bom dia, muito obrigado pela sintonia. Manuel Hermínio, bom dia. Jéssica Danilo Cardoso, que bom tê-la também conosco. Jadir Godoy, que bom tê-lo conosco também. Salete Rosa, seja sempre bem-vinda. Everson Policarpo, grande abraço. Lourdes Bertan, que bom tê-la conosco. Então, a todos vocês, muito obrigado. Vocês estão sintonizados conosco, você que é aqui de Morro da Fumaça, você que é de qualquer lugar do Brasil e do mundo esteja sintonizado conosco, né? Bom tê-los conosco, né? Nós estamos falando aqui do município de Morro da Fumaça, que estamos entrando agora em comemoração, né? A partir 20 de maio é o dia do município, mas a partir de hoje já tem abertura no centro da cidade. Mas eu quero falar para você que está sintonizado conosco. A nossa cidade, nós só podemos fazer ela melhor quando nós participamos de forma, se possível, de forma integral, né? Mas se não der de forma integral, que a gente possa participar de forma mais organizada, participando dos movimentos que acontecem na cidade, para a gente fazer a nossa cidade uma cidade melhor. Pode chegar o Miguel aí. O Miguel já está presente aqui no nosso estúdio. Então, é importante que a gente participe, né? Que a gente participe, a gente participe das atividades do município. Vamos lá, o Miguel já está chegando aqui. Seja bem-vindo, Miguel. Bom dia, por favor, Miguel, pode sentar aí pegando esse microfone. Então, é importante a gente estar participando das atividades do município, seja através de uma associação, seja através do sistema político da cidade, seja ele político partidário, né? Claro, com muitos critérios, né, para a gente poder fazer uma boa políticas sociais. E é dessa forma que nós podemos fazer com que o nosso município seja melhor. Mas, claro, para falar um pouquinho também sobre o município, vamos falar aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, que já está aqui conosco no estúdio, Miguel Zaccaron Darotti. Bom dia, Miguel. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores que estão atentos aqui a essa tua programação especial, né? Em comemoração ao aniversário do nosso querido município de Morro da Fumaça. Miguel, são 56 anos de emancipação. Claro que você é bastante jovem, ainda não acompanhou o nascimento, mas conhece bem a história, até porque tem parentes historiadores na família, né? O que o município hoje, de fato, ele está comemorando? Bom, Beto, para nós, em primeiro lugar, é sempre uma alegria, né? Uma satisfação muito grande, por que não dizer uma honra, né? Poder estar trabalhando no poder público municipal em prol da nossa querida cidade, né? Porque se nós não gostássemos da nossa cidade, aqui nós não estaríamos, né? Estaríamos em outros municípios. Mas a gente nasceu, cresceu e vive aqui, trabalha aqui, constituímos família aqui, então a nossa ideia, a nossa força de vontade é para que a cidade ela realmente continue sempre crescendo, desenvolvendo, porque o nosso querido povo fumacense merece e precisa, né? Então, 56 anos de emancipação política, né? É claro que a colonização do município, ela começou bem antes, né? Mas o marco é quando o município se
emancipou, né, de Uruçanga, Morro da Fumaça pertencia a Uruçanga, então, e a comemoração nesse final de semana, 20 de maio, então, é 56 anos de emancipação político-administrativa do município, né? É a data de nascimento do município. Mas muito antes disso, as famílias tradicionais que fundaram o município aqui já trabalhavam, né? Já laboravam. Então, a cidade vem sendo construída aí há muitos anos, há muitas décadas, há mais de um século, inclusive, né? E para nós, hoje, ser um vereador do município, estar como presidente da Câmara, é uma satisfação, uma alegria muito grande, porque a gente trabalha em prol da melhoria que a comunidade merece, né, Beto? Miguel, hoje a Câmara de Vereadores ela fica situada ao lado da Prefeitura Municipal, né? Mas aí tem projetos, claro que são projetos ainda, né? Para daqui a pouco a Câmara de Vereadores, para contribuir ainda mais com o município, ela futuramente está criando uma nova casa onde ela possa se estabelecer, né? Sim, Beto, tem projetos, sim, né? É um sonho dos vereadores, de muitos vereadores, né? Inclusive alguns que passaram pela Câmara e não estão mais lá, né, que foram vereadores durante vários mandatos, e que nesse mandato agora o prefeito está disponibilizando um terreno para nós, né, uma área pública aí, que são muitas áreas públicas que a prefeitura tem, e a gente tá com uma ideia aí de, quem sabe, construir uma Câmara nova, né, claro que isso depende de recurso e tudo mais, mas a Câmara hoje ela paga aluguel aí de algumas salas, a própria prefeitura paga muitos aluguéis, né, então se a Câmara saísse dali, sobraria aquele espaço ali para a própria prefeitura, então a prefeitura também economizaria com aluguéis, né? E a ideia seria construir uma Câmara de Vereadores nova, claro que não uma obra faraônica, né? Porque a gente também tem outras áreas para investir, né, Beto? Tem muitas áreas prioritárias e essenciais, como saúde, educação, obras, né? Mas a Câmara de Vereadores, ela merece também ter um ambiente mais propício para receber o cidadão, né, receber o nosso povo. A gente tem visitado aí outras câmaras da região, como Cocal do Sul, Uruçanga, o próprio município de Sangão aqui, Jaguaruna. Todos os municípios têm uma Câmara de Vereadores assim que ela atende melhor o seu cidadão. Ela é mais receptiva, mais aconchegante, sem deixar de dizer que se torna até um cartão postal para a cidade, né? E como esse ano a gente está fazendo o nosso dever de casa lá na Câmara, que é economizar, né? Então a gente está tendo um zelo muito grande pelo recurso público. A gente cortou lá uma série de assessorias que tinha, como assessoria jurídica, assessoria de imprensa e assessoria contábil, e estamos economizando ao máximo lá, né? E quem sabe com esse nosso próprio recurso a gente consegue então dar um pontapé inicial aí e construir uma nova Câmara de Vereadores, uma Câmara bonita, né, que seja um cartão postal da cidade e que possa estar atendendo também, né, o que a gente ainda não tem aqui no município, um local adequado, um ambiente adequado para palestras, né, para seminários, para as associações de bairros se reunirem, né, a própria Secretaria da Educação, né? Então, em alguns municípios a cooperativa tem um auditório, né? Então, no nosso município não tem. Então, a Câmara de Vereadores, hoje ela já é utilizada para isso, mas ela é muito pequena, né, Beto? Tu que é um frequentador assíduo lá, tu sabe que cabe 20 pessoas sentadas, né? Então, a nossa ideia é construir uma Câmara onde tenha um bom auditório que possa estar servindo também para essas várias instituições que eu acabei de citar aqui, porque a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Então vai estar lá aberta e disponível para os sindicatos, para as associações, né, para a Secretaria de Educação, de Saúde, sempre que for necessário fazer uma palestra, né, um encontro, uma capacitação, a Câmara vai estar de portas abertas para servir a comunidade também nesse intuito. Eu lembro, eu estava olhando aqui nos vídeos da TV Sul, muitos momentos aí que veio grupos italianos ou de outros países no Brasil e não tinha um local para poder fazer as apresentações, né? E a Câmara de Vereadores, ela poderia ser esse espaço também, já que nós não temos um auditório no município, mas a Câmara de Vereadores é uma ótima ideia, de fato. Até porque, veja bem, Beto, nós já recebemos ali na Câmara de Vereadores deputados estaduais, federais, governador do estado já teve ali, e ali é onde é discutido as leis que vão reger o município por muitos anos, né? Um palco importante. E nós não temos hoje na Câmara de Vereadores, Beto, uma sala onde caiba os 9 vereadores sentados. Então, veja bem, né? Os vereadores são os representantes do povo, né? Eleitos legitimamente. E hoje não tem uma sala na qual consiga sentar os 9 vereadores juntos para discutir um projeto, debater e tudo mais. A nossa
a estrutura lá realmente ela é muito precária, né? Porque ela é muito antiga e tal. De repente, quando foi construída, há 50 anos atrás, aproximadamente, ela era o ideal para aquela oportunidade, para aquele momento, né? Mas hoje, como a cidade cresce, desenvolve, aumenta o número de habitantes e tudo mais, a gente precisa realmente de uma estrutura um pouco melhor para atender os trabalhos do próprio legislativo, né? Dos servidores, dos vereadores, e também unir o útil ao agradável, nesse sentido que tu acabasse de concordar comigo aqui, de receber por que não, os corais, como já esteve ali, os italianos e tudo mais. Tem uma bela Câmara, né? A cidade merece, né? A cidade merece. Pois bem, nós estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, Miguel Zaccarão Darotes, que é hoje o nosso convidado para falar. Claro, vamos falar sobre as festividades do município, mas também já estamos, como a Câmara é parte integrante de todo esse processo, inclusive dessa festividade, falar um pouquinho sobre as atuações da Câmara de Vereadores. Tem alguém aí, Ralém? Vamos lá? Quem? Nina Modas, um abraço para Nina Modas, na Rua do Estado, show de bola, comemorar também, Nina Modas faz aniversário, não faz 50 anos, mas também quanto tempo na cidade de Morro da Fumaça, né? Grande abraço para Nina. Né? Riandres, um grande abraço. O José Saúl João, muito obrigado. Para você de todos os lugares do Brasil, pode mandar um alô aí, tá bom? Edelso Sartor, que alegria em recebê-lo. Nosso amigo. Opa! E a Márcia Regina Otto. O Edelso, retransmitido aqui, está dizendo que o Miguel merece todos os aplausos da comunidade. Aí, que bom, a gente agradece o nosso amigo Edelso e também a Márcia Otto, né? E os demais aí que se manifestaram, a gente agradece, um abraço a todos e a gente está realmente trabalhando em prol do nosso município. Tem mais alguém aí? Fechou? Uhum. Pois bem, gente, olha, hoje nós não vamos apresentar aqui o Prêmio Nobel da Paz, até porque devido à nossa programação especial nessa manhã de hoje, falando sobre o município de Morro da Fumaça, e nada mais importante do que trazer as autoridades aqui para falar. Já tivemos ainda há pouquinho, não foi possível o prefeito estar aqui, mas esteve aqui o Carlos Sueder, que é o presidente da comissão, já falamos um pouquinho sobre esse assunto, sobre a festa, e sobre a programação que começa hoje à noite. E agora, então, o nosso convidado é o Miguel Zaccarão Darotes, presidente da Câmara de Vereadores. Miguel, quais os projetos interessantes que hoje a Câmara está debatendo que, na sua visão, na visão dos vereadores, vai melhorar a vida dos munícipes? Beto, hoje, de uma forma geral, assim, em matéria de projetos, é muito amplo, né, muito genérico, né, porque são 9 vereadores, cada vereador tem um pensamento, o próprio prefeito, o vice, às vezes a prioridade de um não é a prioridade de outro, que não é a prioridade da população e tudo mais. Então, o que a gente vê, assim, Beto, é que realmente é um novo momento no município de Morro da Fumaça, né, até porque o povo brasileiro, não só o povo fumacense, o cidadão, ele está cada vez mais informado, né, mais bem informado pelos meios de comunicação, pela mídia, pela imprensa, pela rapidez da informação, com a internet, com o WhatsApp e tudo mais. Então, o povo hoje, graças a Deus, ele está muito inteligente. O povo está sabendo cobrar do seu representante, está sabendo votar. Então, os políticos eles não podem mais menosprezar a inteligência do povo. Então, o político que não se adaptar, o político que não se atualizar, não se modernizar, ele está morto politicamente, né? Isso é resultado do que a gente vê todos os dias aí, quando se liga o jornal, quando se vê em lava-jato, em desvio de recurso, em corrupção, o próprio impeachment da presidente Dilma, né? Não estou aqui dizendo que foi certo ou foi errado, é o cenário atual que a gente vê hoje aí. Então, isso reflete dentro do município. Então, hoje o cidadão, ele quer uma administração mais pontual, mais concreta, mais objetiva, entende? Então o povo não quer mais aqueles discursos faraônicos, né? Aquela demagogia e tal. O povo quer atitude na prática. Então não adianta a gente como vereador subir lá na tribuna e falar, e discursar, e prometer e tal. O povo quer são atitudes na prática, né? E projetos, a gente faz vários projetos, tem muitos projetos importantes e tal, mas o povo quer que a gente realmente, quando tem uma oportunidade, mostre um trabalho diferente, né? E é isso que a gente está procurando hoje na Câmara de Vereadores, como presidente, né, administrando o recurso que
que o prefeito repassa todo mês. Então, hoje a Câmara ela recebe aí em torno de 6% da arrecadação, tudo que o município arrecada, em torno de 6% aproximadamente, arredondando, vai para a Câmara de Vereadores. Hoje está na faixa de R$200 mil, né? E esse recurso, no passado, ele era quase que gasto totalmente, né? Então, esse ano a gente está fazendo um trabalho diferente para realmente ouvir as vozes das ruas, né? Ouvir a população. Porque quando o cidadão ele é um candidato, ele sobe num palanque, né? Ele sobe num comício, ele promete tudo, parece que tudo é fácil e tal, que vai mudar o mundo da noite para o dia, né? E da água para o vinho. E quando a gente assume o comando, assume um trabalho, a gente vê que o setor público ele é muito diferente, né? Ele é muito complicado, ele é burocrático e tal. Então, realmente não é fácil, mas a gente está procurando nessa oportunidade que a população nos deu mais uma vez, né? E também os nossos colegas vereadores, porque para ser presidente é uma eleição, né? Os 9 vereadores querem ser presidente, então é uma eleição entre os vereadores, e o ano passado a gente teve o apoio da maioria dos vereadores, e a gente está fazendo esse trabalho de acordo com aquilo que a população espera, né? A gente está ouvindo a voz das ruas, que é realmente economizar. Não adianta, quando a gente é candidato, fazer proposta, fazer promessa e tal, e quando assume, continuar fazendo aquele feijão com arroz de sempre. Então, modéstia à parte, esse ano a gente foi bem arrojado, no sentido de dar uma mudança de 180 graus na Câmara, vamos dizer assim, de quebrar paradigmas, né? Então, realmente, a gente cortou uma série de assessorias que tinha lá, a questão dos celulares, não sei se tu acompanhou, é uma coisa pequena, uma coisa simples, mas o presidente da Câmara tinha celular, funcionário tinha celular, assessor tinha celular, sendo que hoje cada um tem o seu celular particular, né? Não tem necessidade de ter celular, entende? É um gasto desnecessário. Os diversos canais gratuitos que se tem para usar. Exatamente, né? Internet, WhatsApp e tudo mais. Então a gente cortou os celulares, a gente cortou outros gastos também, e a economia está aparecendo, né? Então hoje nós estamos com R$252 mil em caixa, né? De saldo, sendo que o ano passado foi devolvido R$100 mil. Então, tu veja bem, R$100 mil em 12 meses, não dá nem R$10 mil por mês, né? Daí uns 8, 9 mil no máximo por mês de economia. E esse ano a gente está economizando em torno de R$60 mil por mês, né? 62, se eu não me engano, 63 por mês, porque em 4 meses nós estamos com R$252 mil. Então, se a gente manter esse ritmo, até o final do ano, nós vamos ter aí em torno de R$700 mil. Claro que no final do ano tem o 13º, né, do vereador não, porque o vereador não recebe 13º, mas tem o 13º dos servidores. Então não vai chegar a R$700 mil, mas pelo menos em torno de R$600 mil a gente vai economizar esse ano. Então de 100 mil para 600 são R$500 mil a mais, é R$500 mil, Beto, num ano. Então isso é bastante dinheiro, né, para um município de 17 mil habitantes, né, que arrecada aí 3 milhões e pouco por mês. Uma Câmara de Vereadores, ela economizar R$500 mil em um ano, R$500 mil, é muito dinheiro. É bastante dinheiro. Então, se todo presidente que vier depois de mim fazer isso, a gente vai economizar aí num mandato R$2 milhões. E R$2 milhões dá para construir algumas câmaras de vereadores. Porque o cidadão, de repente, vai nos criticar nesse primeiro momento, né? Porque a saúde merece mais investimento. É claro que merece. A educação, as estradas esburacadas, tudo mais, aí a Câmara economizou e vai fazer uma Câmara nova, entende? Mas é só nesse primeiro momento, para sair de aluguéis, inclusive, tanto a Câmara como a Prefeitura, e vai ser uma obra que vai ser um cartão postal para a cidade e vai ser utilizada para os diversos organismos, instituições associativas, como a gente já comentou aqui. E dali para diante, dos anos que virão, esse recurso vai sobrar. Então, todo ano a Câmara vai poder destinar recursos para a Prefeitura, né? Para investir na educação, na saúde, em obras, tudo mais. Então a gente está pensando grande, Beto, porque no começo do ano, né, quando a gente corta uma assessoria, quando a gente dispensa um funcionário, um cidadão, um colega, um amigo, como eu tive que fazer, nos dói o coração, porque é um ser humano, estava lá precisando daquele recurso para a família e tudo mais e tal. Então a gente criou algum constrangimento, alguma inimizade, assim, até com alguns colegas vereadores que não concordavam com a nossa atitude, com a nossa postura, mas eu tenho certeza que lá na frente, no futuro, né, a população hoje já está nos parabenizando, nos agradecendo, graças a Deus, aonde a gente tem ido aí nos mais diversos locais da cidade, como padaria e
e posto de gasolina, barbearia, onde a gente vai, o pessoal, não, Miguel, tá certo, parabéns, é isso aí, tem que cortar, tem que economizar. E quando esse recurso começar a aparecer, lá no final, né, por exemplo, construir uma Câmara de Vereadores nova, né, bonita, moderna, que vai servir para a comunidade utilizar, vai servir como cartão postal da cidade, e a gente vai dizer, não, isso aqui foi feito com o próprio recurso da Câmara. A prefeitura não tirou dinheiro da saúde, não tirou dinheiro da educação, de obras, recurso que a Câmara antigamente gastava tudo e agora economizou, entende? Então a gente está pensando realmente grande. Tem uma pergunta aí? Vamos lá, então. Tiago Minato, grande abraço, vereador Tiago Minato, que está conosco, muito obrigado. Gilmar Silva, que bom tê-lo conosco também, Gilmar. Dr. Wilson Beck, programa todos segunda às 9h30 da manhã aqui na TV Sul. Caetano Almeida, bom trabalho a todos. Vamos lá, tem uma pergunta aí? Então vamos lá. Bom dia, Rally. Bom dia, Beto. Bom dia, Miguel. Bom dia aos nossos ouvintes. Pergunta do Wilson Schembeck. Duas perguntas, na verdade. Não seria interessante, de Wilson Schembeck, não seria interessante ter um assessor de imprensa na Câmara? Também não seria interessante a volta das sessões itinerantes, pelo menos na linha Torres e Estação Cocal? Sessões itinerantes, na verdade, não pode, né? É proibido. O regimento interno ele é bem claro. Ele diz que as sessões ocorrerão na sede do Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Quando eu fui presidente em outra oportunidade, eu fiz algumas sessões itinerantes, como outros presidentes já fizeram. Mas isso depende do plenário, porque tem que passar um projeto de lei, tem que aprovar uma resolução. O Wilson Schembeck já me fez essa pergunta pessoalmente, né? Inclusive ele gravou, filmou, está até no Facebook dele. E eu disse para ele, vou repetir agora, que eu sou favorável, não tem problema. Eu acho ótimo fazer sessões itinerantes na Estação Cocal, na linha Torres, no bairro Naspolini, mas depende dos 9 vereadores, e eu sou só um. Então, se os demais colegas acharem que é importante, que é interessante, eu farei sim, sem problema nenhum. E com relação a outra pergunta sobre o assessor de imprensa, né? Com certeza, eu acho que o assessor de imprensa ele é importante, a Câmara deve ter, né? Assim como o assessor jurídico, a Câmara deve ter. Mas, infelizmente, a nossa Câmara, no passado, ela gastou indiscriminadamente todo o recurso que recebia e ela ficou com uma credibilidade muito ruim na cidade. Em todo lugar que a gente ia, Beto, a Câmara era mal falada. Até porque, né, a gente conhece outros vereadores que ficaram vários mandatos lá, Beto, e agora eu vou confessar aqui publicamente e ao vivo que uma vez o vereador era respeitado na cidade. Quando tu estava numa festa de igreja ou num bar que fosse, quando chegava um vereador, o pessoal, olha, chegou o nosso vereador aí, autoridade e tal. E ultimamente não, muito pelo contrário. O vereador e o político, de uma forma geral, né, ele é banalizado. As pessoas têm vergonha de ser político. Não querem nem ficar muito perto, não, né? Porque quando chega assim, o pessoal faz piadinha, entende? Isso também, claro que é um reflexo do cenário nacional, entende? Então, o que a gente fez nesse primeiro momento? A gente passou a tesoura geral mesmo, um corte 100%, para levantar a credibilidade da casa. Porque o ano passado, não sei se vocês se lembram, até outdoor fizeram na cidade, né? E isso para nós é constrangedor, Beto. É constrangedor, a gente tem família, né? Inclusive tá aqui meus 2 filhos, o Francisco e o Pedro, estão aqui me acompanhando. Francisco e o Pedro. Isso. Então tá bom. E a gente chegar numa festa de igreja, num bar que seja e ser motivo de piadinha e tal, não é saudável, isso não é bom para ninguém, né? Porque algumas pessoas colocam o político na vala comum, né? Como se fosse tudo farinha do mesmo saco. E não é. Então, é claro que é importante ter um assessor de imprensa, um assessor jurídico, mas eu tenho certeza que numa campanha eleitoral, num comício, todos que estiverem em cima pedindo votos, se fizer essa pergunta, todo mundo vai dizer que é contra. Se o cidadão perguntar, ô candidato, tu é a favor de um assessor jurídico na Câmara? Tu é assessor de um assessor de imprensa na Câmara que ganha X reais? Eu tenho certeza que nenhum vai ser a favor. Todo mundo vai dizer que é contra. Então agora, depois de eleito, com mandato para 4 anos, é muito fácil dizer que eu sou a favor, né? Eu quero ver lá durante a campanha, porque na campanha todo mundo prega o quê? Economia, corte de gasto, otimizar o recurso público, né? E o que eu sou contra na Câmara é o assessor indicado, entende? Porque são os vereadores que indicam, né? Os partidos que indicam. Sempre foi assim historicamente. E a minha ideia é ter um assessor, não um assessor, um funcionário de carreira, fazer um concurso público para que a Câmara tenha um assessor de imprensa, um assessor jurídico, que trabalhe única e exclusivamente para aquilo ali, que vá se capacitar cada vez mais, fazer cursos, fazer pós-graduação, mestrado, e não a Câmara
todo ano ou a cada 4 anos ficar trocando, porque fulano se reelegeu ou ciclano entrou e tal, a bel prazer dos partidos políticos, entende? Então, como eu falei inicialmente, o nosso pensamento, ele não é micro, nós não estamos pensando no agora, nós estamos pensando no amanhã, nós estamos pensando no futuro e estamos pensando grande. E com certeza um assessor de imprensa e um assessor jurídico é de suma importância para a Câmara de Vereadores. Agora, veja bem, nós já temos um servidor de carreira que trabalha na Câmara de Vereadores há mais de 20 anos, que é o Rangel De Roque, que é advogado, né? Eu próprio sou advogado. Então, veja bem, temos lá o Rodrigo Lorenzi, que também é advogado, é assessor. Então, veja bem, nós temos 3 advogados na Câmara hoje. Então, eu ter mais um assessor jurídico da presidência, como os outros presidentes tinham, realmente é desnecessário. É um gasto... Até pelo quadro que já se encontra ali de 3 jurídicos sim, ali dentro, sim, né? Claro. Miguel, mais perguntas? Vamos lá, então? Opa! Isso! Pode. Dá para pegar os 2 ali, Rally? Tá? Com essa... Vem cá. Esses 2 aqui, esse aqui quem é? Tu é o? Francisco. Francisco? Pedro. O Pedro. O Francisco e o Pedro. Ô, Miguel, eu estava aqui desde a hora que você chegou aqui, estava observando. Cidade Morro da Fumaça, enquanto o Rally... Eu faço a pergunta depois. Primeiro vamos aqui. Eu acho que é interessante essa pergunta. Primeiro, o Gilmar Silva, que está lá na Bahia, né? Está na Bahia, né? Eu acho que, eu não sei se ele está morando... Com certeza ele não está com uma jaqueta dessa aqui lá, né? Não. É a pura verdade. Nós baianos votamos também, votamos também, no caso, né? Porém, na hora que procuramos um atendimento nos órgãos públicos, não somos bem atendidos. É muita promessa sem resposta. Falando das promessas ali, verdade. Uhum. E o Schambeck, fazendo pergunta em relação à nova Câmara. A Câmara nova, ela será nos moldes da Câmara de Criciúma, com uma parede de vidro que separa os vereadores do público? A gente está estudando ainda, né? A gente está vendo a viabilidade. Primeiro a gente tem que conseguir o recurso. A parte mais difícil é ter o recurso, né? E nós estamos trabalhando para isso. Se continuar nesse ritmo, né? E os vereadores concordarem também, né? Nós estamos em 9 lá, eu não decido nada sozinho, depende do prefeito também, né? Porque a Câmara ela não pode construir, fazer obra, nem nada. O recurso que a gente economiza, nós temos que devolver para o prefeito. E aí o prefeito dá o destino. Então, é uma parceria entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, a gente, nesse primeiro momento, está fazendo a nossa parte, economizando o recurso. Temos que aguardar até o final do ano para ver o montante, né? E nesse meio tempo, a gente está visitando algumas câmaras de vereadores, como eu citei aqui, né? Algumas câmaras novas, modernas, bonitas, como Cocal do Sul, Sanga, Sangão, Jaguaruna, Forquilinha, Nova Veneza. Realmente dá até uma inveja, Beto, mas uma inveja no bom sentido, né? A de Criciúma, confesso que não fui ainda, mas a gente vai analisar, vai estudar e depois a gente vai ver com o corpo técnico também, né? Com os engenheiros e arquitetos e tudo mais. A gente não quer fazer uma prisão, assim, para isolar o vereador do povo, né? Como é em alguns lugares. A própria Assembleia Legislativa é assim, a Câmara de Criciúma, que o Schambeck frequenta sempre, também é assim. Só que a nossa também ela é muito aberta ali, né? Fica tudo junto ali, tudo meio junto, os vereadores com o povo, né? Então a gente vai estudar aí um meio termo, provavelmente. Quer dizer, é um teste também de sintonia também, né, Miguel? Porque povo e vereador, claro que a gente não concorda não deve concordar nunca, e nós não devemos, nós como cidadãos também concordar com bagunça dentro das câmaras, falta de respeito com as pessoas que foram eleitas. Mas o vereador foi eleito, mas foi com o voto do povo, independente de quais condições que ele foi eleito. Mas teve voto na urna, se elegeu, então tem que respeitar a maioria das pessoas que votaram naquele candidato. E principalmente aqueles que votaram tem que respeitar a pessoa que elegeram. Pode até fazer suas críticas, mas que seja dentro de uma com respeito, com educação, né? De uma linha respeitosa, né? Meu falecido pai sempre dizia, se tu quer que os outros tenham respeito contigo, primeiro tu tem que dar o respeito, né? Verdade. Então, às vezes acontece, infelizmente na Câmara, às vezes as pessoas se manifestam, né? Não pode, né? Inclusive a favor ou contra, e às vezes até falta com educação e respeito e tudo mais, mas também isso de repente é um reflexo, uma reação do cidadão com o próprio candidato eleito, né? Que não está desenvolvendo aquele trabalho que ele esperava. Não justifica, é claro. Mas o ano passado foi um ano mais ou menos nesse sentido, assim, muito ruim lá na Câmara. Mas esse ano, graças a Deus, a população que está frequentando está sendo bastante respeitosa,
né, bem tranquilo, calma. Inclusive, a gente democratizou a tribuna livre, né? Pode usar a tribuna livre, é só se inscrever. Tu próprio teve lá outro dia usando, né, Beto? E então o pessoal está respeitando os vereadores. Eu, como presidente, não tive a necessidade nenhuma vez de chamar atenção, ou até de chamar a polícia, como já chamaram no passado. Então, esse ano está um clima bem harmonioso entre o cidadão que frequenta a Câmara e os vereadores, até porque o clima entre o Poder e o Executivo, o Legislativo, também está muito bom, está muito harmonioso, a gente está dialogando bastante, e também é o reflexo desse zelo que a gente está tendo pelo recurso público, né? Inclusive, eu tive outro dia na comarca de Uruçanga, lá no fórum, visitando o promotor de justiça, e ele falou para mim que realmente o ano passado sempre tinham algumas denúncias, né? O que é normal, né, Beto? Faz parte. Algumas anônimas e outras não. Com relação ao poder público municipal, a Câmara de Vereadores mais especificamente. Foi criado o Observatório Social também e tudo mais, e ele me confessou que esse ano ele ainda não recebeu nenhuma, né? Apesar não, já estamos no mês 5, né? 20 de maio, final do mês 5, se encaminhando aí para o meio do ano. E eu falei para ele que não vai ter denúncia nenhuma mesmo, porque a gente cortou tudo que dava para cortar na Câmara, de gasto. Eu até brinquei com ele, disse, olha, agora só se nós cortar o salário dos vereadores, porque não tem mais o que cortar. Então, realmente, esse ano o clima está muito bom de se trabalhar na Câmara, tanto para os vereadores como para a população. Bacana. Tem mais alguém, Rale? Mandar um abraço lá para Jerônimo Cipriano. Jerônimo Cipriano, grande abraço. Valdair Michele. Valdair Michele, grande abraço. Fábio Pacheco, um grande abraço também. A audiência está forte, a audiência está grande. Que bom, parabéns, Beto. Show de bola. Cida Alves, que bom tê-la conosco. E o Wilson Schambeck dizendo que talvez o descrédito nacional de alguns políticos, como referido na entrevista, seja porque a maioria dos partidos não possui uma ideologia concreta, muitas coligações diferentes a cada eleição. Até isso, porque todos os estatutos, todos os regimentos dos partidos políticos regem o bem em todos os sentidos, né? A promoção das coisas boas. O grande problema é que, às vezes, os partidos, e não Miguel, só um pouquinho, não é a questão daquele pessoal, dos filiados de uma forma geral, mas, às vezes, todos os partidos, como todas as organizações, são coordenados por cúpulas, e, às vezes, falta um pouco de sensibilidade por parte dos organizadores ou dos dirigentes, né, Miguel? O que acontece é que as pessoas e os partidos, propriamente ditos, para chegar no poder, né, eles acabam fazendo tudo quanto é tipo de coligação, né? Antigamente nós tínhamos o partido de esquerda, o partido de direita, e hoje a gente vê aí tudo quanto é tipo de coligação, né? Lembrando que o Lula, por exemplo, né, nada contra o Lula, nem a favor também, só para citar como exemplo, né? Já votei no Lula também, e Lula, para se eleger, depois ele fez coligação com o PMDB, com muitos que ele criticava, né, com o próprio Maluf, do PP, se bobear até com partidos de direita e tal. Então, é muito complicado mesmo essa questão partidária, esquerda, direita, coligações, né? E tem a reforma política, né? A partir da próxima eleição para prefeito, 2020, não vai poder mais a coligação na proporcional, entende? Então, a vereador não vai poder mais. O PMDB coligar com o PP, com o PSD, que seja com o PT, cada partido vai ter que ser chapa pura. E isso vem para fortalecer o partido, porque os partidos pequenos vão acabar se acabando, porque se não tiver candidato, se não eleger ninguém, o partido vai acabar morrendo. Então como já foi feito na Espanha, como já foi feito em outros países, né, para enxugar, porque realmente hoje nós temos muitos partidos. Eu acredito que nós temos aí em torno de 40 partidos no Brasil. E quando tu fala em Estados Unidos, por exemplo, são 2 partidos, os democratas e os republicanos, ou tu é a favor ou é contra. E aqui tem gente que, infelizmente, acaba a nível nacional, lá no Congresso, né, montando um partido para depois negociar o tempo de televisão, negociar por cargo, porque o presidente, para governar, precisa da maioria. E às vezes tem um pequeno partido lá que tem, com todo respeito, meia dúzia de deputados, mas meia dúzia é muito voto. Então ele tem que dar um ministério, é esse tipo de coisa que a gente vê todo dia no noticiário, né, Beto? Aí quando vem uma notícia lá de desvio de verba, de corrupção, ninguém indicou. Não, nosso partido não indicou lá o ministro, o presidente. Então, quando é para botar a mão na caneta, no poder, tá todo mundo ali. E aí depois ninguém sabe quem foi o responsável, né? Então, realmente é complicado essa questão de coligação e tudo mais. Ô, Miguel,
Opa, é o Pedro e o... Pedro e Francisco, estou fazendo bagunça aqui. Mas agora vamos se acalmar um pouquinho ali, isso, sossego ali. Pois bem, o Miguel, nós estávamos falando, você chegou aqui ainda há pouquinho, uma das perguntas, das colocações, chegou ainda há pouco aqui com os 2 filhos, né? A nossa cidade ainda é tranquila, a gente pode andar com as crianças na rua? Essa questão da segurança pública, Beto, né, é uma coisa que está vindo muito à tona, né? Porque realmente a gente vê muita coisa no noticiário, né? E como eu falei inicialmente, a notícia hoje ela corre muito rápida, né? Os meios de comunicação hoje são muito velozes, né? Com WhatsApp, com celular que filma, grava, bate foto e tudo mais. Então, a impressão que se tem é que realmente a segurança pública ela está cada vez pior, né? E a gente vê nas grandes cidades, principalmente, e tudo mais. Então, antigamente a gente ia para a escola a pé, né? Eu próprio ia pelo trilho, ia descalço e tudo mais, as crianças iam jogar bola. E hoje em dia os pais já não deixam, preocupados, né, com a insegurança, com a bandidagem, com os assaltos e roubos, furtos e tudo mais. Então a gente vê que realmente é uma questão bem delicada, até porque não é atribuição do município, é competência do Estado, né? Não se vê nenhum investimento do município em segurança pública, porque compete ao Estado, né? Polícia Civil, Polícia Militar, tudo mais. Inclusive ontem foi a inauguração do projeto BEM-TV, né? São 10 câmeras que foram instaladas aí, que a gente começou ainda no mandato do Aguinaldo Macari, mas as coisas são burocráticas, demoram bastante. Eu próprio tive em Florianópolis várias vezes com o ex-prefeito. Nesse mandato, ano passado, a gente teve em Florianópolis de novo, junto com o vereador Dilânio, porque já tinha sido pago ali a contrapartida do município, né, em torno de R$100 mil, se não me engano. E agora foram instaladas, e nós temos 10 câmeras no município, Beto, né, que ficam vigiando a cidade 24 horas em 360 graus. Então, ontem lá na Polícia Militar, junto com os demais vereadores, com o prefeito Noi Coral, né, o secretário de Segurança Pública do Estado estava aí, e realmente parece uma pequena coisa, mas não, ela é de suma importância, porque são 10 câmeras que monitoram a cidade 24 horas. Claro que naquele espaço onde a câmera alcança, né, mas tem um alcance muito bom, é de grande qualidade, e quem tiver interesse pode até ir lá na Polícia Militar uma hora ver, tá lá, né, as televisões lá, os painéis, não sei como é que se chama, e tá lá as 10 câmeras 24 horas filmando. Então, quando tiver um roubo, um assalto, uma fuga, dá para ir lá e, inclusive, buscar, né, fica gravado em torno de 40 dias. Então, se tu pegar e ir lá e... eu quero ver aí a gravação do dia 10 de abril, por exemplo. Vai estar lá, dia 10 de abril. Então, é uma coisa que vem para somar. Até porque o bandido, quando ele ficar sabendo, opa, Morro da Fumaça agora tem câmera, ele já fica um pouco mais com o pé atrás, já inibe um pouco, né, Beto? Então, realmente, essa questão da segurança pública, ela é muito complexa, mas eu ainda vejo que Morro da Fumaça ainda é uma cidade pacata, né? Uma cidade mais de interior, e ainda a gente tem, graças a Deus, uma certa tranquilidade, né? Claro que não dá para facilitar aí, deixar a criançada sair tarde da noite, porque, infelizmente, a gente tem um problema muito sério, não só aqui, mas como no Brasil e no mundo inteiro, que se chama droga, né? Ontem eu ainda conversei na cúpula da Polícia Militar lá, e eles me falaram, Beto, que a cada 10 ocorrências, cada 10 encrencas, vamos dizer assim, que a polícia é acionada, 9 é relacionada à droga, entende? Ou a pessoa estava drogada, ou é um acerto de conta, ou é um roubo, um furto, um assalto em função da droga, para depois pegar esse bem que foi furtado e trocar por droga, ou vender e tudo mais. Então, a droga é um problema social muito grave. E, às vezes, as pessoas estão pensando em prender, em comprar viatura, arma, câmera para monitorar, é lógico, mas isso aí já é a consequência, né? Nós já estamos agindo depois e tinha que trabalhar lá na causa, né? Que é com relação à prevenção do uso de drogas, mas isso é uma coisa também que falar é fácil, né? Mas resolver na prática é muito complicado. Legal, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, já que nós estamos em ritmo de comemoração aí das festas. Fechou aqui? Melhorou? Agora sim? Então tá bom. Já que nós estamos em ritmo de comemoração aí das festividades de 56 anos de município, por exemplo, esse final de semana vai ter as festividades, mas a gente percebe que não há um sistema de internet hoje, com todas as tecnologias que existem, não há um sistema de internet aberto na cidade, né? Onde as pessoas pudessem, nesse momento, as famílias ir lá com os celulares, estar presenciando os melhores momentos, transmitindo ao vivo, a própria imprensa em si, né?
Wi-Fi gratuito. Isso seria isso. A Câmara tem algum projeto em relação a isso? Sim, a Câmara tem um projeto com relação a isso, inclusive já foi aprovado por unanimidade, né? E aí cabe agora a Prefeitura instalar, né? Porque, como eu falei antes, a Câmara ela não tem competência para esse tipo de... não é matéria de competência da Câmara. A Câmara não pode fazer nenhum tipo de obra, né? Ela aprova só. Exatamente. Então, o projeto de lei já foi desenvolvido pelos vereadores, já foi aprovado, e agora o prefeito está autorizado, digamos assim, né? Até porque é um projeto de lei de iniciativa da Câmara, não pode obrigar o prefeito a fazer uma coisa na qual ele tem um gasto, né? Quando se trata de recurso, a Câmara também não pode obrigar o prefeito, senão era fácil, né, Beto? Todo e qualquer vereador fazia um projeto de lei obrigando o prefeito a botar dinheiro aqui, dinheiro lá, um monte de gasto, não precisava nem prefeito, né? Então, quando diz respeito a recurso público, o projeto tem que partir do prefeito. E esse projeto foi uma iniciativa da Câmara, né, que foi aprovado por unanimidade. Então, hoje o prefeito ele já tem autorização para instalar o Wi-Fi gratuito na cidade. Então, cabe agora ao prefeito implementar isso aí. Miguel, aquilo que eu não perguntei, para começar, muito obrigado por ter vindo. O microfone hoje está falando aqui? Ah, então tá. Quero te agradecer por ter vindo aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho sobre a Câmara de Vereadores, sobre a atuação da Câmara no município, mas quero deixar o espaço para te ficar à vontade para falar aquilo que eu não perguntei que você gostaria de dizer, fica à vontade. Não, Beto, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que a gente está tendo mais uma vez como vereador e como presidente da Câmara agora, agradecer a Deus pela saúde, né? Que às vezes a gente reclama de algumas coisas, mas reclama de barriga cheia, né? Quando se vai aí num hospital, quando se vai em alguns locais, aí a gente vê muitas pessoas passando trabalho, passando dificuldade com relação à sua saúde, e a gente está aqui, né? Com os braços e as pernas e a cabeça, principalmente, com a saúde física, espiritual, mental, isso é muito importante. Então eu queria agradecer a Deus, agradecer a minha família, né? A minha esposa, que a gente como político está sempre envolvido aí com reuniões e visitas e viagens e tudo mais, e a esposa fica lá em casa cuidando dos filhos, né? Hoje é o meu dia de babá, né? Estou aqui com os filhos, exatamente, que é professora também da aula, né? E agradecer também ao amigo, né? O bom e velho amigo Beto Madeira, sempre colocando aqui as portas da rádio abertas, nas portas, janelas, o microfone, sempre colocando à disposição aqui, e da mesma forma a gente se coloca sempre à disposição. Eu sei que tu já reclamaste para mim que às vezes tem dificuldade de falar comigo, que me liga, eu não atendo, não retorno, mas faz parte, é uma correria, mas sempre que possível a gente se coloca à disposição para vir aqui dar uma palavrinha, ou por telefone também, que é bem rápido, né? E agradecer o povo, né? Agradecer a população fumacense que mais uma vez acreditou no nosso trabalho, né? Nos deu mais uma vez essa carta branca, né? Prestigiando a nossa pessoa, dando credibilidade ao nosso nome, e pode ter certeza que não vão se arrepender do voto, porque a gente realmente está fazendo um trabalho diferente, um trabalho diferenciado, né? De acordo com aquilo que a população pede, com aquilo que a população espera de todo e qualquer político, que é realmente o zelo pelo recurso público. Que às vezes se fala tanto em projeto de lei, em buscar recurso, e o recurso já está aí, as leis já estão prontas. Claro que a lei está sempre progredindo, evoluindo, mas lei no Brasil existe milhões de leis, né? O problema está no ser humano. Se o ser humano cumprisse o que reza a Constituição, não precisava mais nada, né? Se o ser humano não roubasse, não fosse corrupto, não desviasse, não usasse droga, não ia ter problema de segurança pública, né? Então, as leis estão aí para ser cumpridas, já existem, as empresas que estão produzindo, estão recolhendo seus impostos, a prefeitura já arrecada um bom valor. Então, às vezes, o trabalho está em casa, tem que ser feito o dever de casa. E é isso que a gente está fazendo na Câmara de Vereadores, fazendo o dever de casa, né? Economizando, cortando gasto, tendo um zelo. Eu acho que eu não cuido tanto do meu dinheiro, Beto, porque às vezes a pessoa fala, né? O político, né? Ele fala, não, eu vou administrar como se fosse a minha empresa, né? Eu até não concordo, porque eu acho que eu não cuido tanto do meu dinheiro como eu cuido do dinheiro da Câmara. Eu tenho um zelo maior, até porque o dinheiro da Câmara é um dinheiro da população, né? Então é um dinheiro sagrado. A gente não pode ir lá gastar com qualquer coisa, porque falta na saúde, falta na educação, falta na obra, falta na segurança pública. Então eu estou tendo um zelo até maior com o dinheiro da Câmara do que com o meu próprio recurso. E é isso que a gente está fazendo, né? Então eu quero aqui agradecer, né? Como eu já falei, a Deus, a minha esposa, ao meu amigo Beto Madeira, a toda a população fumacense que acreditou na gente mais uma vez,
e dizer que pode ter certeza que tudo aquilo que a gente pode fazer, tudo aquilo que está ao nosso alcance, né, legalmente falando, a gente está fazendo e vai continuar fazendo até o nosso final do mandato, que é 31 de dezembro de 2020. Né? Muita coisa já foi feita pelo município, mas muita coisa ainda tem que ser feita. Né? Que bom! Então, esse é o nosso trabalho. Nós estamos aí para buscar o recurso, buscar as ideias, buscar os projetos. Projetos a gente tem vários, Beto, outro dia eu volto aqui com mais tempo para falar dos projetos e tudo mais, né? O prefeito agora adquiriu aí num consórcio aí com outros municípios uma usina de asfalto, que foi um projeto meu, inclusive, lá na Câmara de Vereadores, porque a população pede pavimentação, né? O lajota, o asfalto, e o asfalto é muito caro. Veja bem que o Baltazar Pellegrini, o ex-prefeito Baltazar Pellegrini, fez 1 quilômetro de asfalto até lá na Coab, e depois o prefeito Aguinaldo Macari fez mais 1 quilômetro até no CTG. É pouco, né? Mas fizeram. Todo prefeito que entrasse, fizesse um pouquinho, tinha bastante asfalto na cidade. Só que é muito caro, Beto, é uma fortuna. 1 quilômetro de asfalto custa mais de 1 milhão, né? E eu vi um dia que o município aí comprou uma usina de asfalto e fiz esse projeto para o prefeito Noy Coral. E ele, como presidente do Cirsures, que é um consórcio do lixo, aí com Uruçanga, com o Caldo Sul e tudo mais, eles adquiriram essa usina de asfalto, que custou aí em torno de 1 milhão e pouco, né? Rateado entre esses municípios. E agora o prefeito ele vai conseguir produzir asfalto a um custo muito mais barato. Inclusive, um outro pedido nosso é para asfaltar essa rua dos expedicionários aqui, essa famosa rua do bairro Masculino aqui, que dá entrada no bairro, né? E é uma rua fácil de fazer, porque é uma rua que já tem paralelepípedo. Então, o mais difícil, a base já está pronta. Então, é só ver aí a questão de drenagem, de boca de lobo, tudo mais, calçada, e meter um asfalto em cima. Eu tenho certeza que o prefeito Noy Coral, atendendo um pedido nosso, vai fazer. Entende? Então, esse é um dos projetos nossos, né? Como uma rua coberta também. A gente tem um projeto muito bonito aí, mas primeiro a gente tem que calçar as ruas, né? Para depois fazer uma coberta. E temos projetos também na saúde, na educação e tudo mais. Tem uma série de projetos, mas o importante é ter essa saúde física, mental e espiritual e o apoio da família, dos colegas, dos amigos, para a gente continuar seguindo em frente, né? Com bastante respeito, com bastante educação e trabalhando sempre em prol do nosso município. Então, agradeço a tua pessoa, agradeço a todos os nossos ouvintes, telespectadores que estão nos ouvindo, nos assistindo, e desejo aí que Deus abençoe, proteja e ilumine o caminho de todos os nossos queridos cidadãos sumacenses, e desejar um parabéns ao nosso município, né, por esse aniversário de 56 anos de emancipação política administrativa, e que continue no caminho certo, crescendo, se desenvolvendo, e que a gente consiga também, se Deus quiser, viabilizar a nossa área industrial, né, a nossa tão sonhada área industrial. O Caldo Sul já tem 3, nós temos uma, mas está em instalação ainda, para que a gente traga novas empresas para o município, para que gere emprego, gere renda, para que as famílias possam ter mais condições de vida, mais dignidade, né? Está aqui uma grande empresa também no bairro Naspolini, que infelizmente fechou, a Molisa, né, que era conhecida a nível nacional e até internacional, uma empresa que gerava muitos empregos, gerava renda para o município, impostos para o município, mas a gente está trabalhando para trazer outras empresas que possam suprir essa empresa que infelizmente fechou e trazer mais emprego e renda para todo cidadão fumacense, e para que assim a gente consiga cada vez mais crescer, desenvolver e ser referência no sul do estado de Santa Catarina. Morro da Fumaça merece e precisa. Então, muito obrigado, bom dia a todos e até a próxima. Nós vamos convidar o Miguel para vir outras vezes aqui para falar sobre a usina, para falar sobre outras ideias aí que a Câmara de Vereadores tem, porque não é só bronca, não é só uma casa parada lá, tem muita coisa boa. Vamos trazer o Miguel e outros vereadores aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Tem alguém aí, Rally? Vamos lá, para nós fechar? José Campos, um grande abraço, muito obrigado. Seu Zé, terno de reis. Terno de reis. Márcia Regina dando parabéns ao Miguel pelo trabalho na Câmara, dizendo que é um trabalho de muita coragem e luta pelos sumacenses. A Márcia Regina, então, para você que de repente não ouviu, está dando os parabéns ao Miguel. Bom, obrigado, Márcia. Né? E dizendo que é um trabalho de muita coragem de frente à Câmara de Vereadores. É verdade, né? Tem que ter coragem. Fechou aí, Rale? Alexandre Blina? Maria Aparecida Sartor, Heloísa Silva Viana, Flávio Ferreira, Noy Coral, prefeito aí conosco, e Luísa Silva Viana. Olha só, que bom.
Tem algumas perguntas aí, vamos ficar. Deixamos para a próxima pergunta, vamos trazer o Miguel novamente aqui. O nosso programa já está fechando por hoje. E a todos vocês que nos acompanharam, você de Morro da Fumaça, da região, do Brasil, de quem está lá no exterior nos acompanhando, muito obrigado pela sintonia. Miguel, muito obrigado mesmo. Foi uma alegria recebê-lo aqui e venha sempre, tá bom? Gente, vamos fechando o nosso programa. Quem quiser assistir essa entrevista, pode depois, pegou pela metade, pode assistir depois na íntegra. Vai ficar aqui gravado aqui no nosso Facebook, também transmitimos ao vivo pelo YouTube e pelo nosso canal tvaisul.com.br. Agora a gente fecha a transmissão no Facebook e no TV Aisul, nas nossas lives, e vamos direto, estaremos lá com diversas entrevistas que foram feitas durante a semana, com uma programação que foi feita durante o mês, repetindo para você, e também com a programação de hoje lá no nosso site tvaisul.com.br. Gente, todos indo para Morro da Fumaça, venham comemorar os 56 anos de emancipação política e administrativa da cidade, e nós estamos de braços abertos para receber você bem no centro da cidade, começando hoje à noite com a abertura, né, Miguel? Fica à vontade, Miguel. Pois é, rapaz, quase que eu esqueço, aproveitar a oportunidade para convidar, né, todas as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, para que prestigiem, né, a nossa Geofest, que está muito bonita, passei na praça agora, o prefeito Noi Coral está montando ali uma estrutura muito bonita, né, apesar de, pelo que eu ouvi aí, o Ronaldo Coutinho falando mais cedo, a previsão não é das melhores, mas foram montadas umas tendas lá, uma estrutura muito boa, fechada, né, coberta, não vai ter problema para as pessoas, se der alguma chuva, algum vento e tudo mais, as barracas e as atrações e tudo mais, hoje à noite tem abertura, né, tem o famoso tombo da polenta, né, então vamos lá, mangiare uma polenta, né, e depois tem atrações e tudo mais, então realmente a programação da festa está muito bonita, no domingo tem uma missa também, às 9 horas da manhã, depois tem almoço, tem uma série de eventos aí que foram carinhosamente programados pela administração, e eu acredito que a gente tem que realmente valorizar e prestigiar. Então, fica a desejar o convite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Bacana. Então, todos na cidade de Morro da Fumaça, não se preocupe, aquilo que o Miguel falou, a cobertura está sensacional, ampla, e ninguém vai ficar na chuva, não. Pode ficar tranquilo, venham participar. Fechou aqui? Nosso microfone. A responsabilidade é do rádio, o microfone é dele, ele é o técnico, então tem que melhorar. Tá bom. Gente, um grande abraço. Até. Bom, hoje é sexta-feira, Hoje é sexta-feira. Fechou agora? Fechou? Deu agora? Não. Então, dá aqui o microfone aqui. Agora sim. Deu agora? Fechou. Grande abraço a vocês. Até segunda-feira. Bom final de semana.